Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus TV, feito com aquele carinho e profissionalismo que você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado mesmo, ok? Você vai ver no programa de hoje ADV especial, com 2 participações, muito bacana. Na sequência, você vai curtir o podcast ADV Jus, isso mesmo, nosso podcast com a participação do Dr. Fabrício Martins Pereira e do Dr. José Vasconcelos. ADV Jus no ar, fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, abrindo cortinas para o ADV especial, Direito Médico e da Saúde. Olha, você sabe que existem algumas restrições para o número de acompanhantes dentro do ambiente hospitalar? Veja o que nos diz nossa parceira de ADV especial, especialista na área do direito médico e da saúde, a doutora Cristiane Batista Dias. Confira. Olá, é com muito prazer que estamos novamente no ADV Jus e hoje falaremos um pouco sobre a quantidade de acompanhantes em consultas médicas, em consultórios ou no ambiente hospitalar. Não é incomum nos depararmos com situações de qualquer pessoa que se dirige a atendimento médico ou hospitalar e se fazer acompanhar por um acompanhante, o que na prática é usualmente visto e aceito. O que geralmente tem restrições e está legitimada pelas instituições médicas que estão prestando atendimento é a quantidade maior, ou seja, mais de uma pessoa no atendimento do paciente principal, do paciente no caso, que desejam adentrar também a consulta. Em linhas gerais, podemos informar que não existe previsão legal que obrigue o estabelecimento de saúde ou o médico a aceitar mais de um acompanhante em consultas. Existem casos específicos da necessidade expressa de acompanhantes, como é o caso das crianças, idosos, portadores de necessidades especiais. Os conselhos regionais de medicina orientam no sentido que o paciente tem direito a acompanhante, com restrição em casos de exames e procedimentos que claramente podem prejudicar o paciente e submeter o risco o próprio acompanhante ou mesmo outros pacientes que estão em atendimentos específicos. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, já se manifestou no sentido de que o paciente tem direito de ter o acompanhante em consultas médicas, desde que também o acompanhante não interfira na execução do ato médico que está sendo realizado. Caso ocorra interferência e que seja solicitado pelo médico que cesse, o médico pode solicitar a saída do acompanhante, pois não deve renunciar à sua liberdade profissional e nada prejudique a eficácia e correção do seu trabalho médico. De forma geral, as instituições podem, por meio de avisos, fixarem regras internas acerca de restringir ingressos de mais de um acompanhante, em respeito ao espaço, que pode ser pequeno, à sazonalidade de doenças e, principalmente, à segurança e à saúde de todos que se encontram no ambiente. Foi um prazer estar mais uma vez aqui no ADV Jus e até o nosso próximo encontro para falarmos mais sobre direito médico e da saúde. Ok, muito obrigado, doutora. Mais um ADV especial. Agora a prática processual penal, com a competência do Dr. José Ricardo Romão. Bullying no ambiente escolar. Muito interessante. Confira. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Nós assistimos em São Paulo nos últimos dias um adolescente autista que morreu após ser agredido por alunos numa escola. É uma notícia muito triste e preocupante, mas é a mais pura realidade brasileira. As pesquisas são assustadoras. Dados do IBGE apontam que mais de 40% dos estudantes adolescentes brasileiros são vítimas de bullying no ambiente escolar. E bem por isso, nós aplaudimos a Lei Federal 14.811 de 2024, que ela instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, contra a prática discriminatória de determinados jovens ou mesmo crianças. Essa lei ela busca combater especificamente o denominado bullying, ou cyberbullying, que é o bullying praticado no ambiente virtual.
O novo diploma legal, ele disciplina, ele orienta e ele principalmente pune criminalmente esse comportamento discriminatório, desumano, cruel e agora também criminoso. Enfim, o bullying ele é uma espécie de violência praticada através de humilhação, de menosprezo, de agressão, de desrespeito, de terror psicológico, assédio ou mesmo ameaça, impondo medo e constrangimento à vítima ou vítimas contra as quais se pratica. É a reunião injustificada de jovens para ridicularizar, zoar, fazer chacota da vítima. Isso agora é crime. Tanto o bullying quanto o cyberbullying foram acrescidos no Código Penal, por meio lá do artigo 146A e seu respectivo parágrafo único na seção de crimes contra a liberdade individual. O bullying ele passa a ter uma pena de multa e o cyberbullying uma pena um pouquinho mais grave, de 2 a 4 anos de reclusão. Mas mais do que a punição, nós precisamos da conscientização e usar essa ferramenta legal para prevenir comportamentos que levam muitos jovens até mesmo a praticar o suicídio. Parabéns ao legislador. Se você conhece alguém que é vítima de bullying ou cyberbullying e precisa de mais informações sobre a nova lei, procure o seu advogado de confiança. Nosso muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Legal demais! Agora o ADV Jus vai fazer aquele ligeiro intervalo para prestigiar quem nos prestigia, ok? Inclusive, eu destaco para você o Zezinho Alfaiate, a alfaiataria daqui, ó, lá na Eliseu Guilherme Zezinho Alfaiate. Passa lá! Intervalinho pequenininho, voltamos já já. Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, e justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas, tudo equipamento que você precisar, todo o equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó, Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing e Publicidade do ADV Jus. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate. Espaço Homo, ali da Rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Voltamos com o nosso ADV Jus TV de hoje. Agora nós vamos priorizar o nosso podcast, o podcast do ADV Jus, o number one. Nós vamos exibir para você hoje a primeira parte do podcast que fizemos com o Dr. Fabrício Martins Pereira e com o Dr. José Vasconcelos. Isso mesmo, e é uma pauta muito interessante: agronegócio e direito ambiental. Direito ambiental e agronegócio. Na tela, confira. Eu inicio agradecendo a presença de ambos e que começa aqui pelo Fabrício, pelo Dr. Fabrício, Doutor, obrigado pela participação comigo aqui no podcast do ADV Jus. Marcos, eu que agradeço, como sempre, a sua iniciativa traz muito, acrescenta muito a advocacia de Ribeirão Preto, região, e sempre com temas que agradam e são muito interessantes aos profissionais. E uma grande satisfação essa mesa aqui que você montou, com o meu grande amigo aqui, José Vasconcelos, um grande ícone da advocacia ribeirão-pretana. Obrigado. E acredito que a gente possa trazer alguma coisa aí para os colegas acrescentar. Sem dúvida. Doutor Vasconcelos, depois de certo tempo, já esteve aqui com a gente no ADV Jus, eu fiquei imensamente feliz por ter aceito o meu convite de participar aqui conosco. Muito obrigado. Marquinhos, sempre que posso estar, é um prazer estar com você, sabe? Seu programa tem um alcance muito interessante para muita gente
e debater temas de interesse da advocacia e da sociedade em geral, e principalmente com pessoas tão preparadas como o Dr. Fabrício Pereira, é sempre uma satisfação. E estou à sua disposição sempre que precisar. Que bom, né, doutor? Doutor Fabrício, podemos dizer inicialmente aí, para a gente dar o start aí nesse tema tão bacana, né? Inicialmente que a nossa região, aqui em Ribeirão Preto, né? O direito ambiental e o agronegócio, pelo menos aqui na nossa região, eles caminham juntos, não é isso, doutor? Caminham sim, Marco. Caminham porque, na verdade, o trato com o meio ambiente dentro da tutela, né, ambiental, nas suas 3 esferas, a civil, penal e administrativo, ela tem sim se consolidado dentro de uma situação que está cada dia mais fácil do profissional, do operador do direito, do engenheiro, né, do profissional que lida, tramitar esses assuntos e as soluções dentro tanto dos órgãos ambientais. O Ministério Público também está um pouco mais flexível. A gente tem conseguido mudar taxas que eram muito rígidos, que impossibilitavam a possibilidade até mesmo de compensação ambiental fora da área da reserva legal. Então, eu entendo que sim, o agronegócio despontando como das principais atividades econômicas no nosso país, e também o direito ambiental caminhando junto conforme as soluções que estão sendo cada dia mais práticas. Essa é a nossa visão. Um pouco otimista, mas essa é a nossa visão. Mas nós temos que ser otimistas, né, doutor Vasconcelos? A gente espera que realmente as coisas cada vez mais caminhem aí num sentido de conciliação, principalmente quando se fala de agronegócio, fala aí de sustentabilidade, né? E eu costumo dizer, inclusive vou fazer essa afirmação para a sua reflexão, né? Atualmente, quem mais preserva e tem mais consciência mesmo do respeito com o meio ambiente, eu me arrisco a dizer que ali entre os que tem mais isso com ele é o produtor rural, estou certo? Sem sombra de dúvida, o produtor rural brasileiro tem uma consciência ambiental muito grande e é quem mais preserva o meio ambiente no mundo. Se nós fizermos um comparativo do Brasil com o resto do mundo, é covardia. A gente vai dar de lavada. Sim. Enquanto você tem países como a Alemanha agora, que aprovou uma legislação reservando 4%, no máximo 4% da sua área, da sua mata virgem, digamos, não sei se tem mata virgem lá, mas área reflorestada talvez, para reserva legal, nós reservamos aqui, nós temos uma legislação no Brasil que impõe uma reserva de 20%, né, na região sudeste, sul, parte do centro-oeste, e na região amazônica, 80% de reserva legal. Quer dizer, isso é uma trava que o produtor, os governos, né, principalmente da Europa, colocaram no Brasil para que nós não despontamos assim absurdamente na frente deles, né, em termos de produtividade. Apesar disso, o Brasil hoje é um país que sustenta aí por volta de mais de 1 bilhão de pessoas, né, e a tendência é crescente. Apesar das políticas agrícolas deficitárias, insuficientes, né, o agricultor brasileiro é um otimista por natureza, sabe, acredita sempre que vai melhorar e melhora. Quando as coisas estão difíceis, São Pedro ajuda e a gente caminha para frente. É verdade. Doutor Fabrício, eu tinha até uma outra pergunta que a gente vai sim colocar para a sua análise, né? Mas o doutor Vasconcelos trouxe um dado aí, né? Se a gente considerar aí que a Alemanha, eu não sei se ela chega a ser do tamanho do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? 4% em relação aqui o tamanho do nosso território e o tanto que se preserva aqui, a gente está muito na frente, né? Não, com toda certeza estamos. A preservação, a gente vê 2 discursos totalmente díspares no nosso país, né? O discurso dos ativistas, dos ambientalistas, etc. E, evidentemente, né, aquela satisfação que o agronegócio dá à sociedade. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra, né, Zé? E a gente tem que ter o bom senso e tem que ter o senso crítico para ver o que está acontecendo e interpretar. Realmente, o que se exige na tutela do meio ambiente no Brasil é algo que não tem no mundo, nem outro lugar no mundo, né? Nos Estados Unidos, você verifica tem vários estados lá que não é exigido a reserva legal florestal e nem a APP, a área de preservação permanente, né?
é o que é responsável pela perenidade dos rios, né? Evidentemente que a mata ciliar propicia os bolsões subterrâneos de água para que recarregue a calha do rio na época da seca. Nós estamos tendo uma ampliação da desertificação nos Estados Unidos, em algumas regiões, no Colorado, por exemplo, que nunca teve problema de água, rio secando, diminuindo a quantidade de rio, eles não têm a mata ciliar preservada obrigatoriamente por legislação, como acontece no Brasil. A França, então, nem se diz. Então, realmente, alinhando esses discursos e as falas, na realidade a gente tira de resultado disso tudo que o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, e o agronegócio, evidentemente. Doutor, agora dentro desse parâmetro que o senhor falou, trazendo aqui para a nossa esfera, né, no Brasil, o produtor rural, ele, tudo bem, ele já tem uma certa consciência dessa necessidade de preservação, mas eu acho que é muito importante também ele ter, assim, a orientação, a assessoria de um profissional, né, da lei principalmente, porque dizem, viu, doutor Vasconcelos, que nossos produtores aqui, eu sei que não é seu caso, né? Mas dizem que os produtores rurais, eles são campeões de dar porteira para dentro. E que o senhor me fala? Olha, evidentemente que a gente tem que analisar a responsabilidade privada e a responsabilidade pública. É óbvio que ele é responsável da porteira dele para dentro, é a propriedade dele. O problema é que nós vivemos num país capitalista onde se relativiza a própria propriedade, ou seja, nós somos mesmo um país capitalista. Então ele tem que cuidar da propriedade dele, essa é a função do proprietário de uma área. Agora, o governo sim, né, que ao invés de fazer coro a esses ativistas e dar crédito a essas falácias, ele deveria estar preocupado muito mais em políticas públicas, né, para fazer a parte dele, para que não impusesse essa responsabilidade ao proprietário ou ao produtor agrícola. É verdade. Essa é a minha visão. Aqui nesse caso eu quis dizer assim que ele não tem aquele mesmo profissionalismo do lado de fora, né, doutor? Eu gostaria até de fazer um comentário sobre esse assunto. Você tem razão, porque o produtor rural, ele está preocupado em produzir, tá? Ele não é uma pessoa, né, habilitada e muito menos preocupado com a parte documental. Sim. Talvez seja nesse contexto que você queira, né, fazer essa indagação mais propriamente dita. E eu entendo que ela é muito pertinente, porque realmente, se você der papel na mão do produtor rural para ele resolver qualquer problema, aquilo para ele é quase que uma tortura, tá? Porque ele não sabe, não gosta e não tem habilidade para resolver aquilo. Então, dentro da propriedade, ele é um gigante, mas quando se trata de regulamentação das coisas, aí sim ele precisa realmente de um profissional, precisa do advogado, o advogado que conhece desse métier, do advogado ambientalista, para evitar as multas milionárias que se aplicam por aí, que às vezes inviabiliza uma atividade, e é daí que começa a se criar tantos meandros, né, para poder se eximir daquelas dificuldades impostas pelos Chico Mendes, da Instituto Chico Mendes da Vida e outros similares, IBAMA, né? IBAMA, exatamente. E o próprio Ministério Público, né? E também do Ministério Público, isso sabe? É uma parte sensível, né? Então, eu não vejo, por parte das autoridades, sensibilidade para poder acolher o produtor rural quando surge problemas dessa natureza. Não há nenhum trabalho de orientação, né, de advertência, muito pelo contrário, há já a imposição da pena, tá? E nesse momento é muito importante que o produtor tenha um profissional da sua confiança para recorrer. E esse profissional, a gente espera também que ele tenha habilidade, competência, para poder recorrer das eventuais infrações aí que foram impostas e para regularizar suas propriedades, regularizar a área de APP, de reserva legal, enfim, deixar a propriedade em condições de trabalhar com autonomia, com independência e legal. Para evitar qualquer aborrecimento do percurso. Isso é muito importante que o Zé colocou, o Dr. Vasconcelos colocou, que é o seguinte, realmente não há uma política de conscientização do produtor agrícola, etc. Ele vai aprendendo as coisas num auto de infração.
Exatamente. Isso é que é o grande absurdo, né? Deveria ter um apoio governamental muito melhor no sentido de fazer os devidos esclarecimentos. Por incrível que pareça, tem produtor rural que não sabe o que é mata ciliar, não sabe o que é o tamanho da reserva legal em metros que ele tem que ter dos riachos e das nascentes dentro do rio. Inclusive, o senhor sabe, até no viés que o doutor Zé Vasconcelos muito bem se manifestou, eu queria uma coisa que é o seguinte, né? Onde reside ali para o produtor rurais, né, as principais implicações que são mais sensíveis lá para ele, né, que pode se transformar aí numa penação, numa possível aplicação de uma... Quando o senhor considera ali que é o tendão de Aquiles? O principal de tudo, Marcos, é ele não estar com a propriedade dele regularizada, ambientalmente regularizada. O que eu quero dizer com isso? Você tem alguns elementos ambientais, ambientalmente protegidos, que a propriedade rural tem que observar obrigatoriamente por lei, que é a constituição da reserva legal florestal, né, dos 20% aqui, como o Dr. Zé Vasconcelos citou, né? Ela sobe no Pantanal e na região amazônica, mas basicamente no restante do Brasil é 20%. A mata ciliar, né, que é a área de preservação permanente, né, nos rios e também nas nascentes que existem dentro da propriedade. E esses são basicamente assim, são os elementos. E o trato desses elementos é que geralmente o proprietário rural comete as falhas. É na limpeza de uma mata ciliar, na derrubada de uma árvore que ele entende que ela não é lá muito importante, está isolada. Então ele ouve dizer que a árvore isolada ela não é protegida, ele vai e derruba e ele toma a multa, quando na verdade ele precisa ter autorização. Hoje está muito mais fácil, hoje você consegue autorização para derrubar uma árvore no site da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, enfim. Então está muito mais fácil, mas só que quando o proprietário faz, não atendendo à legislação e à parte técnica, ele vai ser autuado, ele vai ser soltado. Basicamente, ele corre esses riscos, basicamente né? É isso. É isso mesmo. Só pegando um gancho, e aí o doutor Fabrício até já colocou essa questão, o proprietário rural, o infrator de uma forma geral, que é o homem de bem, um homem que trabalha, que produz, sabe, que está preocupado com esses itens e não com firulas, né? Ele leva uma multa administrativa, ele sofre um processo administrativo, sofre um processo criminal e sofre, às vezes, um processo civil, uma ação indenizatória, sabe? Né? E ainda tem que plantar muitas mudas, às vezes, quando a coisa é mais amena, porque quando não é, não tem nem essa possibilidade. E é muito difícil para ele entender isso. Às vezes vem lá uma cobrança de uma multa, ele paga, tá? E acha que resolveu o problema. Aí daqui a pouco vem um outro processo, depois vem um outro processo. Quando vem o criminal, então, aí é o terror, né? Sabe? Aí é um Deus nos acuda, porque é muito difícil. Mas eu já paguei, já cumpri a minha obrigação. Não, você cumpriu uma. Tem mais 2, 3 às vezes, né? Então, isso é difícil de ser, de se explicar ao produtor rural, que via de regra é um homem simples, né, na maioria das vezes. Como eu falei no início, né, a tutela do meio ambiente realmente é isso, ela é tutelada nas 3 esferas, administrativa, civil e criminal. Então, às vezes o produtor rural, e às vezes não é só pequeno produtor rural, às vezes a gente vê proprietários de grandes propriedades fazendo a mesma coisa que o pai fazia, que o avô fazia. E às vezes ele não está lá presente, né, doutor? Está lá quem é o empregado, o responsável, que às vezes também é um bom funcionário, mas não tem todo esse esclarecimento, né? Ele separa lá, Marcos, umas folhas secas e bota fogo naquilo lá, aí passa o policial e já autua. A autuação, a polícia ambiental é obrigada a passar para o Ministério Público aquele auto de infração. Então, ele além da pena, né, da multa no auto de infração, aí o Ministério Público chama lá também para firmar um TAC por conta pelo crime de incêndio, né? Pelo crime de incêndio. E dependendo da situação, até ele pode responder uma ação civil pública. Ele não imagina, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o TAC. Eu não tenho nenhum cliente que tenha firmado o TAC até hoje. Isso, via de regra, causa um dano tão grande para o proprietário da área, que é uma coisa imensurável, tá? Porque às vezes ele fala, bom, eu faço um TAC aqui, resolvo o meu problema, tá? Sabe? Depois ele fica algemado,
né, engessado. Lá na frente ele quer fazer alguma coisa, não, é ad eterno. Tá? Sabe? Ele quer fazer alguma coisa, mudar algum projeto dentro daquela propriedade rural e muitas vezes não pode por conta desse engessamento, né? Em decorrência daquele TAC. Né? Exatamente, exatamente. Né? O TAC, eu concordo totalmente com o Dr. José Vasconcelos. Por regra, eu nunca aconselho o cliente meu a firmar TAC. Eu discuto com o Ministério Público as medidas e peço prazo dentro do inquérito civil. Alguns promotores entendem o que a gente está fazendo e dizem, olha, doutor Fabrício, então eu vou suspender aqui por tantos dias. Aí, depois desses dias, eu apresento os projetos já apresentados, né, de regularização junto aos órgãos ambientais, e falo, agora eu estou no prazo do órgão ambiental. Alguns promotores têm consciência e realmente suspendem o inquérito e já fala, isso aqui não vai firmar TAC, então poucos, hein, doutor? eu vou... mas assim, com um bom argumento a gente consegue. Sim. Se você pontuar que você não vai firmar TAC e que você vai regularizar. Muitos têm bom senso. Agora, tem uns que não, doutor, então eu vou ingressar com a ação civil pública. Fique à vontade. É melhor, eu estou concordando, doutor José Vasconcelos, é melhor o cliente seu responder a uma ação civil pública e nesse ínterim você faz a regularização ambiental, a ação civil pública perde o objeto, do que você firmar um TAC e engessar, como ele está dizendo. Agora, existem algumas exceções, né? Vamos um pouquinho além disso, que é, por exemplo, quando o cliente chega para você e ele já firmou um TAC. Mas é nesse momento que ele procura o advogado. Eu tenho um caso no escritório onde o meu cliente firmou um TAC por orientação de um advogado que me antecedeu, que não tinha conhecimento na área ambiental, firmou um TAC para fazer a reserva legal florestal dentro da própria propriedade. Uma propriedade que tem 2.200 alqueires. Então, olha o tamanho, 20% disso daí, ele ia ter que suprimir cana e plantar árvore. Depois de 7 anos numa queda de braço no Poder Judiciário, chegamos até o STJ, consegui convencer o Ministério Público a firmar um novo TAC conosco para fazer a compensação ambiental com áreas de mata fora da propriedade. Então, aí nesse caso, você já está com uma situação estragada, você tem que melhorar, e aí o único jeito de você melhorar é firmando um novo TAC. Mas essas são exceções. Você está de parabéns, porque mudar essa realidade não é fácil. Pegar um determinado caso em que já tem um TAC firmado e transferir essa área de reserva legal de dentro da propriedade para um local externo é uma tarefa árdua. É muito complicado. Legal demais, semana que vem voltamos com mais um ADV Jus TV. Estou te convidando, espero você, ok? Um forte abraço, até o próximo.